Sejam muito bem-vindos, família Fordeads, a mais um podcast, o podcast mais esperado da família Fordeads, né? Os 4 pais. E hoje nós temos aqui, nesse podcast tão esperado, um médico obstetra, influencer, o Dr. Leonardo. Seja muito bem-vindo, doutor! Muito obrigado. Agradeço muito o convite de vocês. E hoje a gente vai ter uma troca muito bacana aqui. Falar aqui com outros pais de meninas também. Boa. Isso legal. Aí. Já que eu sou o único representante da bancada Fordeads que vem da área de biológicas, né, então queria agradecer a presença do Dr. Léo, né, falar um pouquinho que o que me levou para a área da veterinária foi o tema da reprodução, justamente a área que você trabalha na parte humana, né? E na veterinária eu já tive a oportunidade de fazer parto de cadela, de gata, de égua, de vaca, até de hamster eu já tive oportunidade, né? E são coisas que fui aprendendo durante a profissão, né? E tinha muita satisfação, assim, de poder trazer novas vidas, assim, pro conjunto, pro âmbito, né? Mas é aquilo, a mãe tem uma grande oportunidade de ser a gestante, né? Carregar aquele bebê na barriga por 9 meses. E o pai fica ali um pouco de lado, né? Então a gente acompanha, a gente participa, a gente vai no exame, mas o grande momento para o pai é o momento do nascimento, né? Então eu queria saber de você qual era a sua satisfação, né, em trazer novas vidas pro nosso planeta. Cara, é uma responsabilidade muito grande. É uma grande responsabilidade. A gente tá junto de uma família e é um momento transformador para a família, chegada de um novo ser, seja o primeiro filho, o segundo filho, enfim, mas é transformador. Cada gestação é única e cada casal tá inserido aquela gestação tá inserida num contexto que é diferente. Então, a gente tem que trabalhar, é o que eu comento bastante com a nossa equipe. Pode ter tido um dia ruim, bateu o carro, o motoqueiro chutou o seu retrovisor, você ficou 40 horas no trânsito. Mas a hora que você chegou ali para atender aquele casal, você tem que estar com o sorriso de orelha a orelha, porque é um momento único, aquilo vai ser marcante pro resto da vida. E a gente tem histórias de pessoas e mulheres que têm uma experiência de parto muito negativa. E a gente, trabalhando dessa maneira humanizada, eu acho que depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente percebe que essa mudança no atendimento faz com que a chegada de um bebê se torne um marco e uma coisa muito positiva para a vida do casal. É por isso que é o parto com amor, né? Exatamente. É o nome da clínica do Dr. Leonardo, o parto com amor. Legal, que legal. E no Instagram do doutor? Parto com amor. Parto com amor. Vamos lá, legal. Já vamos aí compartilhar, Léo, né? E com tudo isso, influencer, médico, obstetra, como que fica lidando com as crianças, para cuidar das crianças, que ela sempre vai falar, pai, outro parto, pai, plantão de novo. E é você e a Marina, cara, né? Sua esposa também é obstetra. Porque a minha esposa é obstetra também, e a gente é uma dupla, a gente trabalha junto nos partos, então, eventualmente, os partos precisam de 2 médicos, eventualmente vai para uma cesariana, enfim, né? Tem uma urgência, um parto mais complicado, a gente precisa estar em 2, e geralmente quem vai é a minha esposa, e as meninas sentem, cara, não posso dizer que elas não sintam essa ausência nossa, mas elas também entendem. A gente envolve bastante elas também nas coisas do nosso trabalho, porque elas já começam, mesmo pequenas, a mais nova tem 7, a mais velha tem 9, entender o momento especial e o quanto é bacana a gente tá lá com eles e o quanto as pessoas precisam da gente naquele momento, né? O quanto que as pessoas têm a gente como um esteio emocional, um esteio técnico, né? Uma confiança na equipe de que a gente vai trazer uma nova vida para essa família. E a gente faz as meninas participarem. Então, fim de semana, quando tem as visitas para fazer a avaliação pós-parto, a gente leva as meninas junto pro hospital. Tá, elas já assistiram algum parto
de uma outra pessoa que autorizou? Assim, pessoalmente, né? Ao vivo, não. Mas já mostramos vídeos pra ela, sim. E elas vão na visita, então. Elas Sábado vão- de manhã, você A gente fez pra elas um jalequinho Que legal. infantil, que tem a marquinha aqui, são os passarinhos, né? Do Parto com Amor. E aí elas vestem um jalequinho e de fim de semana, comigo ou com a Marina, elas pum. E elas adoram, porque sempre tem lembrancinha do recém-nascido. Então, cara, elas saem com doce, com lembrancinha. Elas amam, cara. E quando acontece isso de madrugada e tudo, você deixa elas com... Tem uma rede de apoio, tem que A ter, gente né? tem uma rede de Tem apoio. alguém pra ficar Tem uma rede de junto com as apoio crianças, boa. tudo. A gente tem a nossa sogra, que ela é do Rio de Janeiro, mas ela tem ficado bastante aqui em São Paulo. A minha cunhada também. Eventualmente na casa da minha mãe, mas é um pouco mais distante. Então, às vezes é um parto que precisa sair correndo. Não dá tempo para levar para casa da minha mãe, mas a minha mãe também fica. E quando nada acontece, a gente tem uma equipe, né, de 5 obstetras. Então, sou eu e a Marina e mais 3 backups que a gente liga e fala, ó, quem pode ajudar a gente nesse momento? Então, mas voltando naquelas, mas elas reclamam. Reclamam. Na hora que vai sair assim, Eu entendo muito a bem gente tá disso. no jantar assim, toca o telefone, geralmente o celular hoje em dia não toca correndo. mais, né? Hoje em dia é mais WhatsApp. A hora que toca o celular, a gente tá jantando, elas parto de novo. Deixa eu falar, mas Doutor Leonardo, fazendo uma pergunta aqui sobre o parto humanizado. Você poderia esclarecer um pouquinho o que seria o parto humanizado? E na sequência eu vou fazer uma outra pergunta. tá jóia. Existe um grande, não um grande mito, né? Uma grande... as pessoas ficam pensando assim no parto humanizado como aquele parto... um parto que é natural, é cru, a mulher, né, que não quer tomar anestesia. E o parto humanizado não é nada disso. Na verdade, a humanização do atendimento, ela vem junto com o aumento da autonomia da mulher a respeito de todos os procedimentos que vão ser tomados ali com ela durante o acompanhamento do trabalho de parto. Quem faz esse atendimento do chamado parto humanizado, a gente fala também um parto respeitoso, na verdade a gente respeita as vontades da mulher e tudo que vai ser realizado de procedimentos no corpo dela ou sobre o bebê, são procedimentos que, primeiro, tem que ser baseados em evidência, não é uma coisa que é porque eu acho que tem que fazer ou não, mas a gente tem que ter um grande estudo para saber se isso é benéfico ou não, então só propor procedimentos que sejam benéficos para essa mãe e para esse bebê durante o trabalho de parto, e a gente precisa do consentimento dessa mulher. Isso não é coisa que a gente decide ali no momento do parto, né, porque a mulher com dor, a mulher, né, que a gente chama na partolândia, que é aquele momento em que ela tá focada só em trazer o filho dela ao mundo, não é o momento dela decidir sobre algumas coisas. Então, são coisas que são trabalhadas desde o momento do pré-natal, né, exposto para essa gestante, para esse casal, né, todas as possibilidades, tudo que pode acontecer num parto, para a gente saber deles o que para eles é aceito e o que não é aceito, até onde eles querem levar um procedimento ou não, né, por exemplo, o fórceps, que é um procedimento que todo mundo pensa que é um procedimento que não é usado ainda, mas não, o fórceps é usado em até 3% dos partos vaginais terminam num parto fórceps. Só que não é naquele momento do parto que a gente vai decidir. A gente no consultório conversa, olha, você vai para um parto normal? Isso pode acontecer? Se isso acontecer, pode acontecer isso, isso e isso? Você aceita ou não? Ah, não aceita um fórceps. Então tá, se tiver algum momento ali que precise ser usado um fórceps, eu nem vou propor, eu vou para uma cesariana, porque isso já foi combinado. Então, a humanização do atendimento é isso, a gente, primeiro, estimular a autonomia da mulher e a gente respeitar as decisões que ela tem antes do parto. Por isso que é feito um planejamento de parto, né? Plano de parto. Plano de parto. E aí, falando no plano de parto, né? É algo que para as mães, né? As mulheres, isso é muito frequente. Elas já conhecem, elas já sabem, porque vão na ginecologista durante a boa parte da vida. E os pais acabam descobrindo a existência do plano de parto momentos ou meses antes de uma gestação, né? Antes do parto. E o que o pai precisa estar mais atualizado? Como que ele precisa participar? É fundamental a presença do marido no acompanhamento de pré-natal. Porque são decisões que vão impactar, primeiro, sobre o filho do casal
E eles têm que estar de acordo sobre alguns procedimentos que podem ocorrer, né? Claro que se a gente for levar a ferro e fogo, quem vai dar a palavra final é a mulher. Mas isso, claro, né? Você tem uma dinâmica de um casal, né? Ali, a discussão e a conversa sobre o seu filho tem que ser entre os dois. A gente, durante o pré-natal, com a presença do pai, primeiro, traz o pai para próximo do atendimento. É muito importante. E a gente tem culturalmente na nossa sociedade pouco conhecimento a respeito de todo o processo fisiológico que é a gestação e o parto. Então, fazer o pai também, que está nesse pré-natal, entender tudo que essa mulher está passando. Mudanças corpóreas, né, orgânicas, mudanças que são fisiológicas, mudanças emocionais e como é o trabalho de parto todo. Todo o processo do momento que ela entra em trabalho de parto até o nascimento, tudo o que acontece. Então, a gente explicar isso e o pai chegar no momento do parto já sabendo disso tudo, aliás, ele vai ser, quando ele entende todo esse processo fisiológico, ele vai ser um dos que vai ativamente ajudar o preenchimento do plano de parto. O plano de parto é um documento que é preenchido pela parturiente, pela gestante, durante o pré-natal, em que ela lista e coloca por escrito, expresso, o que ela quer e o que ela não quer que seja realizado de procedimento sobre ela e sobre o bebê dela no momento do trabalho de parto e do nascimento. E a gente assina, o médico assina, ela assina e... A não ser em casos de emergência, então que ela perdeu a consciência, tá entre a vida e a morte, e aí, mas se não for nesse momento, fora isso, você tem que respeitar o plano de parto, respeitar a vontade da mulher. E tem um tempo? Como assim, um tempo? A mulher tá lá, você fala, não, vai ter que ser cesárea, que não tem mais jeito agora. Não, mas isso tudo é conversado no pré-natal, não é que tem um tempo. E ela vai entender, isso no pré-natal a gente explica pra ela, olha... O trabalho de parto pode correr de tal forma. Se acontecer problemas na frequência cardíaca fetal que sugiram que tenha um sofrimento fetal, pode ser que vá para cesárea. Se você tiver a dilatação e o bebê, você está lá fazendo força mais do que X tempo, 4 horas, e o bebê não nasceu, vai para cesárea. Tudo isso é conversado. Mas ela, no plano de parto, coloca: se o meu parto for para cesárea, eu quero que após o nascimento o bebê venha pro meu colo, eu não quero ser separada do meu bebê, eu quero amamentar na primeira hora, eu quero que o meu marido corte o cordão umbilical, eu quero, a hora que tiver fazendo a extração fetal pelo abdômen, eu quero que abaixem o campo cirúrgico para eu ver o bebê nascendo. Então, tudo isso tá no plano de parto. Agora, não tem um momento que a gente... óbvio, tem emergências em obstetrícia, né? Existe o plano B. Mas a paciente vai para um parto normal sabendo que as coisas podem mudar de trajeto. Importante. E, doutor Leonardo, qual que é a emoção mais comum, né, que se espera ali de um pai acompanhando um parto, que você presencia assim no seu dia a dia? Essa é mais comum, mas eu gostaria que você falasse de uma mais bizarra também, assim, que você presenciou, logicamente sem citar nomes. Não, faz pouco tempo. Mas... Faz pouco tempo. Teve um casal maravilhoso, ela gente boa, o marido gente boa, e ele, cara, dono de academia, o cara enorme, um armário assim, fortão, não sei o quê. E tava lá e tal, e ela com dor, tô com muita dor, vou ter que tomar analgesia, vou ter que tomar anestesia. Você viu já a anestesia de parto como é? Sério? Cara, é uma agulha desse tamanho, o cara grandão. Na verdade, eu com tudo que eu conheço, já participei de procedimentos cirúrgicos e tudo. Na hora da anestesia na minha esposa, o médico falou: por favor, o pai retire-se por 5 minutos, só para finalizar a anestesia. Cara, a hora que... E ele ali, grandão, e a fotógrafa, porque vai fotógrafa de parto, né? Hoje em dia o parto, cara, é diferente, tem fotógrafa, é um evento familiar, tem música, né? É um evento familiar, tem registro. Exatamente. E a fotógrafa só olhando... Rapaz, ele foi ficando branco e grande, hein? E mas ela fez um take de foto, assim, a hora que o anestesista sacou a Excalibur, velho. Ele foi, ó, indo de ladinho. Sorte que tem um sofá, assim, ó. Ele, pá, a última foto, ele com o pezão levantado, assim, ó, desmaia. Putz, cara. E não foi nem no sangue, nada, foi de ver, e não tinha nem puncionado as coisas. Foi de ver a agulhona, da cara, agulha. de ver a agulhona. Mas é muito interessante, né? Porque
os homens começam... Isso eu percebo no pré-natal. Os homens começam com uma ideia e durante o acompanhamento de pré-natal, que ele vai passando a entender todo o processo que tá... Porque hoje em dia, quando se fala de parto, cara, infelizmente, todo mundo vem contar uma história triste. Chega, vai ter quero ter um parto normal. Sempre, porque a prima da vizinha, nossa, meu bebê quase morreu. Porque ela foi tentar um parto normal e quase perdeu o útero. Então nunca ninguém tem uma história bonita de parto, né? E aí, conforme a gente vai acompanhando, iniciando o pré-natal, geralmente os maridos vêm com essa ideia, com essa cabeça. E a gente vai conversando, e no início a gente começa a falar, então, o pai... Ele corta o cordão depois que o bebê nascer. Você não quer? Não, nunca. Isso eu vou deixar pra você. E, cara, as coisas vão mudando de tal maneira e tão intenso que é o acompanhamento do trabalho de parto, que tem pai que na hora do nascimento, que o bebê, a mulher tá saindo o bebê, o pai vai lá e ele pega o bebê e dá pra mãe. Legal. Você vê o tanto que ele muda... A ideia dele nesse Agora, as comuns trajeto. ele chora, né? A maioria dos pais chora ali. Já teve Chorei. desmaio, pai desmaiar. Desmaiar, então, Desmaiar. que nem foi. Eu não vou citar nomes, porque daí ele é grande e ele me bate. Traz ele aqui. Eu tive a oportunidade de cortar o cordão dos meus 2 filhos, né? É uma estrutura muito mais rígida do que você imagina. Você olha aquilo ali, pega aquela tesourinha, você paramentado, de luva, tentando ali, aí o médico fala, não pode picotar, hein? É corte seco, vai, e você ali lutando. Tesoura tá cega, não vai. Eu sempre falo, Mas é uma emoção. eu falo pro marido, tá vendo? Olha a ligação do seu bebê com a sua mulher. Você pensa que é qualquer coisa que corta isso? Eu falo pra eles. Falo, não tem o que corte. É difícil. Eu vou contar, eu sou daquele que pode cortar e me dar aqui que eu entrego pra mãe, por gentileza? Então, mas é isso que eu falo. Eu, pela experiência profissional de fazer o parto de animais, né, já tinha uma satisfação, mas nada se compara ao dia que eu peguei o meu primeiro filho, né, fui o primeiro a receber, óbvio, a médica obstetra fez todo o procedimento, acabou sendo cesariana por algumas consequências, foi pro plano B, a prioridade era o parto normal, mas eu fui o primeiro a pegar e eu que levei para a mãe também, né, então é uma satisfação indescritível, né? E depois veio a segunda filha e o procedimento repetiu tudo. Tive a chance, a oportunidade de estar presente nos 2 partos, porque eu trabalho viajando muito, né? Então meu maior medo era que eu não estivesse na minha casa para ajudar na noite do parto, no momento, que os 2 lá em casa começaram o trabalho de parto meia-noite, foram terminar 9 da manhã, né? Então os 2 viraram a madrugada, ninguém dormindo, foi aquele evento assim. E o meu medo era perder essa oportunidade, porque eu tenho um pai de um amigo, né? O filho dele tem a minha idade também, e ele foi com a mãe na médica e ela falou, não, tranquilo, pode viajar. E ele tinha uma viagem para Guiana. Agora, imagina viajar para Guiana, né? Guiana, aqui na América do Sul, nos anos 80. Então foi o tempo dele embarcar em Guarulhos, a hora que ele chegou, 24 horas depois ele voltou, já tinha o lá segundo. na Guiana, tinha uma mensagem. Tinha um dentinho, já tinha um dente. A criança. Tinha uma mensagem no hotel. Senhor, por favor, retorne que seu filho nasceu. Seu filho passou no vestibular. Então, o meu maior medo era não estar ali para apoiar, para perder aquele evento, de poder participar. A série do Romário, você viu? Você assistiu ou não? Não assisti. Na série do Romário, aquele jogo fatídico, Brasil e Uruguai, que ele classificou a gente para a Copa de 94, quando ele tava na seleção, nasceu o Romarinho lá. Né? Nasceu o Romarinho. E ele não viu. São 2 emoções aí, né? De classificar a seleção. Mas aí tá justificado, né? Recentemente, É uma escusa válida aí. Não sei se alguém viu também, tem um vídeo de um treinador de basquete, acho que de alguma equipe lá na Sérvia, e um repórter questiona o técnico, como é que você liberou o seu jogador para não vir jogar aqui hoje? Aí o técnico pergunta, você tem filho? Aí o repórter falou, não. Ele falou, o dia que você entender, o dia que você tiver, você vai entender. Aí a gente volta a conversar.
né? Porque é um momento único, Não, é assim. um Então evento- eu tive a oportunidade 2 vezes, todo mundo aqui tem os Tive seus bastante filhos. vezes, né? Então, cada... tipo, Os Fordettes de né? 4, né? 4 meninas. Teve algum que tem mais emoção do que a outra? Aí existe isso. O doutor já Sim. deve também. Doutor Leonardo já fez parto aí provavelmente de uma família que teve 1, 2. Já. Sempre é diferente, como você é disse. diferente, Né? mas é sempre uma grande emoção. Cada diferente, filho é uma né? emoção diferente. Cada gestação, cada nascimento tá dentro de um contexto diferente da sua isso vida, né, mesmo. cara? É. Eu falo para gestantes, né? Porque chega no final, pô, tão grande, pesada, difícil, não consegue dormir com aquele barrigão, não tem posição. Eu falo para elas, cara, finalzinho, curte essa barriga, porque é a barriga desse seu filho agora. Você não vai é a única. Se engravidar de novo, não vai ser a mesma coisa. Você não vai estar, talvez, no mesmo emprego, morando na mesma casa, passando o mesmo perrengue. Curte agora, cara. Aproveita esse finalzinho aí. Curte. Eu falo pra elas. Porque tá inserido num contexto de vida diferente, né? E a gente, como obstetra, tem que entender também. Né? A gente tem que entender. E a gente nunca é o sabe... momento de engravidar, né? Se for pra esperar, vou engravidar quando comprar um apartamento, quando comprar um carro. Se as pessoas não vai, ficarem... né? Claro que o ideal, né? O mundo cada ideal pessoa tem a sua... Mas, de fato, engravidar é uma grande mudança já na Sim, vida, né? Ou esperar, né? Esperar vir uma pandemia, né? Que assim, a gente tá, na pandemia aí, segundo estatística, até vou perguntar ao doutor Leonardo, né? Nasceu mais crianças, né? Neste período houve, o acasalamento humano, né? É isso, doutor, mesmo? A estatística teve um aumento? Como que foi isso para você? O pessoal ficou mais em casa, Ah. Netflix não deu conta. Se cuidando, ficaram se cuidando Mas, em casa. de fato, houve mais nascimentos durante a pandemia. Durante a pandemia, houve sim. Provavelmente vão ser os novos baby boomers, né, do futuro. Antigamente, a geração do meu pai, né, que é o pessoal pós-Segunda Guerra Mundial, que são os baby boomers. Exatamente. Mais pra frente, a gente vai chamar essa galera, pra você criançada ter uma de hoje ideia. em dia. O número de partos do ano de 2021 dobrou o número de Olha, partos que a dobrou? nossa equipe Nossa, assiste. Olha. No meio da pandemia eu tive mais 2, né? Tá aqui Bom, a o maior. Andrão fez parte da Se estatística, vier outra contribuiu. pandemia, não, tomara que não, né? Não, Mas, Deus pô, me livre. aí, Leandrão. Chega de pandemia. Doutor, falando um pouquinho de tipos de parto, né? O parto normal e a cesárea, né? Tem estudos, levantamentos recentes aí que o Brasil é um dos principais países com a maior taxa de partos cesáreas do mundo. Na sua opinião, o que você atribui isso e por quê? Olha, são fatores, são múltiplos fatores que levam a essa conjuntura que é triste no nosso país. Porque a gente sabe que um dos grandes fatores de risco para aumento de óbito materno, isso de maneira populacional, é o aumento no número da taxa de cesarianas. Né? O nosso país, porque ao contrário do que se imagina, que a cesariana é uma coisa tecnológica e que vai salvaguardar a vida da mulher... Na verdade, o nosso país tem uma taxa de cesárea, uma das maiores do mundo, equiparáveis a países da África subsaariana. Sim, E são locais onde as taxas de óbito materno são altíssimas. Como as nossas também. Não tão altas como as da África, mas as nossas são altas. E tem um tempo, doutor, assim, a partir de 10 horas, por exemplo, no caso do Marcelo, 9, não? Não. Hoje em dia a gente sabe que o trabalho de parto ele pode se prolongar. Pode se prolongar, né? A Não tem um médica, tempo. no momento, ela avaliou muitos fatores, né? Tinha o plano de parto, participei. Minha esposa, obviamente, teve a iniciativa da decisão final em todos os parâmetros, porque eu acho que ainda sendo pai, você tem que respeitar, porque é o corpo da mãe que está ali sendo avaliado. Mas a médica deixou bem claro, tentamos tudo o que podia. E provavelmente ali alguma alteração anatômica de formação de pelve que ela tem, que não permitia, ele encaixava, mas não descia. Aconteceu com o Lucas. Posicionamento da cabeça. 2 anos depois aconteceu igualzinho com a Júlia, né? E os dois acabaram terminando na cesárea, né? Não era cordão curto, como eu já escutei alguns casos também, que não desce por conta do cordão.
Foi feita a cesárea, nasceram bem, né? A única coisa que, no momento, óbvio, você conhece, você sabe, mas a hora que você vê você na situação, aquilo te impacta, né? Então, meu filho nasceu com a formação da bolsa na cabeça, então, aquela formação Isso é bonito, né? cônica. Isso é muito bonito. Então, aquilo, você fala, poxa, o que aconteceu? Eu achei que meu filho ia nascer com a cabeça redondinha, como a bonequinha aqui da mesa, e de repente tinha aquela formação. Aí a médica falou, não, fica tranquila, calma, explicou, né? Apesar de já saber que podia aquilo acontecer, mas quando você vê, você sente aquele impacto. Por isso que colocam o gorrinho quando nasce também. E menos de 24 horas estava tudo resolvido, Fazendo um né? comparativo entre Brasil e Estados Unidos, eu tenho familiares que moram nos Estados Unidos, né? E aí essa pessoa entrou em trabalho de parto, que eu conheço, nos Estados Unidos. Eu acho que ela ficou mais de 24 horas lá em trabalho de parto e não teve intervenção. Eu acho que quando chegou num limite lá que eles entenderam e... Não sei se foi 24, 48 horas, posso estar falando o número errado, mas 24 foi. Aí fizeram a intervenção. Mas lá fora, né, assim, nos Estados Unidos, Europa, Os protocolos são diferentes. Não, porque é sabido que uma para a diferença. saúde da mãe e para do recém-nascido, o parto normal é melhor. Agora, se você deixar a cesariana para os momentos que ela realmente é necessária, claro, você está fazendo uma intervenção que você vai salvar ali a mãe, o bebê, vai melhorar o prognóstico e o resultado perinatal, né? O resultado pós-nascimento. Agora, você fazer uma cesariana em um bebê fora de trabalho de parto, como muitas mulheres fazem no Brasil, né? Agendam a cesariana para um horário, para uma data que seja mais cômodo para ela. Já vê o pra um signo, né? O médico. mapa numerológico. Exato. Mapa astral. Meu filho vai ser Aumenta o touro. risco desse recém-nascido ir para UTI neonatal. Só o fato de ser cesariana. Esse bebê tem muito mais chance de ir para uma UTI neonatal do que o bebê que nasce de parto normal. Mas, doutor, uma pergunta sobre o processo, né, do parto. O que o parto natural, né, ajuda no desenvolvimento da criança? O bebê que nasce de parto normal, primeiro, quando a gente tem o desenvolvimento do bebê intraútero, a gente tem o desenvolvimento anatômico, mas a gente precisa ter o desenvolvimento funcional. Né? Além do órgão estar formado, ele precisa funcionar bem fora do útero. O trabalho de parto, primeiro que quem deflagra o gatilho para deflagrar o trabalho de parto é fetal, é do bebê. O bebê está pronto. Pico de cortisol, essa mulher começa a ter contrações. Essas contrações uterinas são estressantes para o bebê. Né? Estressantes no sentido de que liberam inúmeros hormônios fisiológicos do bebê naquele evento do trabalho de parto, que esses hormônios fazem terminar a maturação do pulmão, por exemplo. Então esse bebê ele nasce, como eu te disse, um bebê de cesariana agendada não teve trabalho de parto. Então ele vai nascer e essa última estilingada para o pulmão, funcionamento de pulmão extraútero funcionar legal, não vai ser dada. Ele vai mais para o UTI neonatal. Outra coisa, a passagem do feto, do recém-nascido pelo canal de parto, coloniza esse recém-nascido por bactérias que colonizam a mãe, colonizam o trato genital da mãe, que são as bactérias que estão no trato genital, na vagina, no colo do útero, na vulva, que evitam que essa mulher tenha doenças. Então, esse recém-nascido vai ser colonizado por bactérias boas, diminui a chance de infecções. O bebê que nasce de parto normal e é amamentado no peito tem um benefício para a mãe, porque essa mãe vai ter menos risco de hemorragia no pós-parto. Então, assim, os benefícios são inúmeros. Se a gente for comparar com a cesariana, por isso que deixar a cesariana para um momento que tenha de fato uma indicação, aí sim, aí é o adequado. O peso influencia, o peso da criança na barriga da mãe influencia numa decisão? Se a gente for levar em consideração o que diz a ciência, o que diz a evidência científica, a gente deveria indicar cesariana pelo peso estimado no ultrassom para mães sem diabetes com fetos acima de 5 quilos. Fez o ultrassom, 5 quilos, aí sim, vamos indicar uma cesariana. Para mães que têm diabetes gestacional, fez o ultrassom, bebê acima de 4,5 kg. E é interessante essa questão do peso aqui. Eu tenho uma paciente polonesa, né? E, aliás, cuidei bem dela. Ela tem 5 filhos.
né? Só a primeira que eu não Legal. acompanhei, o resto eu que acompanhei todos. Teve gêmeos, a gente fez parto normal dos gêmeos. E aí depois dela teve um monte de polonesa que ela indicou, então o pessoal da colônia polonesa a gente atende bastante. E aí ela falava na consulta comigo, ela falava, Léo, aqui no Brasil nasce tudo esses bebê mirradinho. Lá na Polônia se nasce com menos de 4.200. É um bebê pequeno. Eu não entendo as mulheres brasileiras. Então é uma questão bastante cultural, né? Sim, sim. E os bebês dela nasceram todos Olha. grandões. Então, Igual minha avó falava, né? O gordinho tem saúde. Exato. Como eu era bem magrinho, né? Mas, Ele não jantaram. come, ele é doente, o menino é sempre doente, tudo. mas veja só, né? Isso como obstetra a gente tem notado e nota, né? Não é nem tanto o tamanho do bebê, o peso, né, do bebê, que faz o trabalho de parto mais difícil. E sim o posicionamento do bebê dentro da pelve materna. A gente acompanha partos, assim, de bebê de 4.100, 4.200, que nasce assim, ó. normal. E bebês de 2.700, 2.800 que estão mal posicionados. É um trabalho. E é interessante porque a fisiologia do parto é como se fosse uma chave fechadura. A cabeça do bebê descendo, rodando por dentro da bacia da mãe para sair pela vagina. E às vezes o bebê encaixa com a cabeça no ombro, às vezes ele tá com a cabeça mais esticada. Às vezes vem de ré. Exato. E aí, essa chave fechadura que tem cabeça com a bacia não tá legal. E aí trava o trabalho de parto. Aí o E aí trabalho tem de que parto- tomar as decisões. E aí pra- toma as decisões. É, Força, no preserva, meu caso, cesárea. da minha experiência lá com minha esposa, assim, os dois casos foram emocionantes, né? Porque ela estava tão determinada em fazer o parto normal, né? E não queria ir para um hospital para acabar numa cesárea, que ela foi segurando até o limite. O primeiro, né, a Manu, nasceu quase atravessando a maternidade. Boa. No meio da rua, quase na rua mesmo. E os caras vieram buscar de cadeira de rodas, assim, né? E a Clara, ela me ligou, ela tava trabalhando, enfim, me ligou e falou assim, ó, tô tendo contração e tal. Eu falei com a doutora, ela falou que podia ir pra casa, tomar um banho. Eu falei, não, negativo, esquece, eu não vou passar por essa emoção novamente. Emoção de Vai novo. pro hospital. Nasceu quase no Uber, cara. Uau. Estourou Caramba. a moça no Uber. Pois é, né? Graças a Deus deu tempo, mas chegou no limite, assim. E a gente falou muito de risco, né? Das preocupações que a gente tem. E hoje existe uma tendência, algumas opções que tem casais que escolhem ter o filho em casa, doutor. Então a gente queria saber a sua visão como obstetra, em saber se pode, se não pode, se tem lei que proíbe, se tem lei que permite, É um tema quais são polêmico, os riscos. Veja só, no Brasil, o que é determinado pelo Ministério da Saúde é que a mulher, uma vez que a gestação dela seja de baixo risco, ou seja, não teve hipertensão, não teve diabetes, um pré-natal que foi tranquilo, ela decida aonde ela vai ter o bebê. E quando o Ministério da Saúde fala, ela decida onde ela vai ter o bebê, inclui decidir ter o bebê em casa, tá bem? Agora, apesar do Ministério fazer essa afirmação nos manuais, o Ministério da Saúde não tem política pública para parto domiciliar. A gente não tem no Brasil política pública para parto domiciliar. E aí eu converso com... Isso é uma questão de, claro, conversar com as pacientes. É um direito dela, né? E aí ela precisa estar com uma equipe habilitada, porque qualquer sinal de alerta, essa mulher tem que ter um planejamento e um plano de transferência hospitalar. Eventualmente, numa cidade como São Paulo, e aí é o que eu converso e isso a gente deixa bem claro. Se você pega uma sexta-feira de chuva à noite, dependendo de onde você tá, você não Atravessar chega... a marginal é 2 Você não horas. chega em não chega, menos né? de Chega. 40 minutos em algum lugar, né? E aí a gente deixa bem claro. E aí a nossa equipe Parto com Amor, não faz acompanhamento de partos domiciliares. Eventualmente a gente fica como backup. A paciente decide ter o parto domiciliar, porque quando ela decide ter o parto domiciliar, é uma gestação de baixo risco. Ela não necessariamente precisa ter um médico ao lado dela. Ela pode ter o parto em casa com a doula não, com a obstetriz ou com a enfermeira obstetra, tá? E aí,
a gente fica de backup. Se essa mulher, durante o trabalho de parto domiciliar, tem alguma intercorrência que necessite de transferência hospitalar, a gente é acionado e encontra ela. E aí, quais as intercorrências? As mais simples. A mulher tá com dor lá há 15 horas e quer tomar uma analgesia, porque ela tá uma dor que tá excruciante, tá muito... Hemorragia? Não sei, pode. Hemorragia, então Pode hemorragia... acontecer? Pode ter uma hemorragia? Pode ter hemorragia. Aí você corre pro hospital, dá tempo. A equipe que faz assistência ao trabalho de parto domiciliar e ao parto domiciliar tem que ir preparada, vai com uma mala daquelas que você leva pra ir pra Orlando, velho. Enorme, Não, melhor. de medicamento. A que você volta, traz, né? a que você traz. Tem que ter Igual soro, Gillette. tem que ter soro, material pra pegar veia, material pra entubar o bebê caso seja necessário, ambu. Mas Tem que ter igual no SAMU que estica assim para A aquela maca, maquinha para porque às vezes você tá num lugar que tem uma escada, a mulher tá lá em cima. Justo. Então não dá para ser uma coisa não planejada. Não é para aventureiro que fala, tá na Na moda, Holanda, quero ter em casa. Na Holanda tem o parto, as mulheres optam por ter o parto em casa, em Londres. Cara, é tudo por zona, né? Milimetricamente Então, calculado o zoneado. negócio. Então tem a ambulância que sabe que você tá em trabalho de parto e que se tiver alguma intercorrência vai te buscar na sua casa para te levar para o hospital mais próximo. Você sabe qual é o hospital que você vai. Tudo isso pelo sistema público deles. No Brasil não tem. Mas Se o Parto você com Amor tem toda essa equipe. para parto domiciliar a gente não tem. acompanha. A gente não acompanha. Agora, no Brasil, chama um SAMU. Pô, o SAMU, Demora quanto dependendo tempo, né? de 2 horas Quantidade, quando né? o SAMU chegar. Não, aí aqui é o SUS, né? O susto. Então você fica no susto, né? É. Porque não vai Não, o dar. Sistema Único de Saúde É bom, mas é a quantidade. Universal, mas não, é... profissionais, o Exato. ambulância, tem, eu acho que dentro do aparelhamento, né? A gente tem aí toda uma... né, eu conheço, tem toda uma infraestrutura, são capacitados. Mas assim, a demanda quantidade, é a alta. demanda é muito alta e eles têm que escolher prioridade. E a estrutura Mas é também. quem morre e quem vive? Olha, isso já foi perguntado para vários políticos ou para vários congressos de gestão pública em relação a isso. Não tem como atender todo mundo se todo mundo tem um problema naquele mesmo tempo. A gente Exato. viu várias, né, uma problemas cidade como aí, São Paulo energia, aí, né? enfim, tempestade. Mas se tiver uma política pública que eu acho que... Eu acho que a política até caberia ser. tem, mas eu acho que tem que ampliar, né? Ampliar. não, é mais e- específica para parto domiciliar mesmo, sim, é? nesse Entendeu? caso, sim. Nesse Eu caso, acho que se tiver uma política Tem uma pública, questão é de totalmente factível. locomoção, né? A gente fala de São Paulo, mas você pega numa cidade menor como Sorocaba, que é uma cidade grande, né? Você pega uma cidade menor como São José dos Campos, é factível. É mais fácil de transitar. Jundiaí, né? Então, Leonardo, agora eu quero saber mito ou verdade. Então, óbvio que nós temos aí várias situações de escolha, o parto com amor, e tem lá todo um checklist, né, da vontade dos pais dos grávidos. Mas existe um negócio que recentemente eu acredito que já tem uma década que vem crescendo, que é aquele serviço oferecido de se cortar o cordão umbilical e guardar uma espécie de criogenia e a placenta, que são serviços oferecidos. A coleta de célula-tronco. Coleta de célula-tronco. Para posteriores estudos. Na sua experiência, no seu conhecimento, nos estudos, isso é uma evidência, é aconselhável ou isso é um merchandising mesmo, um comércio? Então, hoje em dia, no Brasil, para trabalhar com célula-tronco, precisa estar inserido em um protocolo de pesquisa. Então, a célula-tronco que você coletou no parto vai ficar armazenada e se porventura existir algum tipo de doença genética, aí sim essa célula pode ser usada para o tratamento, mas inserido em protocolo de pesquisa, né? Hoje em dia a gente sabe que é possível gerar célula-tronco a partir de outras células do corpo, não necessariamente da célula do cordão umbilical. O que eu oriento, isso vai de casal para casal. Eventualmente é um casal que tem uma doença que é uma doença recorrente na família e que essa célula pode, sim, ser um futuro para um tratamento. Eu falo, não, colha e deixe guardado, é uma poupança. Mas muito provavelmente, se acontecer alguma coisa no futuro,
Essa célula que tá ali, não é que ela não vai ser usada, mas a tecnologia para chegar ao tratamento vai ter suplantado essa célula que você guardou. Mas eu falo, fique à vontade para guardar. Pro casal em geral, que fala, vou deixar, eu acho que não é uma coisa tão válida. Porque vai ficar guardada, muitas vezes não vai usar, você vai ficar pagando ali anualmente ou mensalmente para aquela célula ser armazenada, e vai chegar um momento que você vai falar, não quero mais, e vai acabar descartando essa célula. Ou Então, até descobrindo, puxa, minha filha teve um acidente e tal, não sei o quê, um exemplo, né? E né, numa questão de falta de conhecimento, até de esclarecimento, né? Essa questão de protocolo eu acho que é até bem claro, mas aí sempre tem aquelas questões de exemplos, não, mas é porque na Alemanha, é porque na Europa, é porque em tal país já tem um estudo sobre isso que já teve uma cura de um câncer, um exemplo, que já regenerou tal. Então, assim, a gente acaba também escutando certas coisas. Eu acho que os nossos pais aí, que também assistem For Dads, né, que todos têm pai, poxa, tô pagando esse negócio aqui, né? Será que eu vou usar mesmo? Será que eu vou usar? Será que não é melhor pegar isso aqui, investir para uma viagem e vou curtir com a família, né? Mas é interessante, eu acho que assim, a informação, para você tomar uma decisão consciente, eu acho que essa informação é bem esclarecedora, doutor Leonardo. E, doutor Leonardo, assim, um assunto que tem surgido bastante é sobre barriga de aluguel. Como é que funciona isso e no Brasil essa prática é permitida? Essa prática é permitida. Geralmente são mulheres que, por algum motivo, não conseguem ter um bebê, ou porque perdem os bebês recorrentes, ou porque perderam o útero por algum motivo. Teve no primeiro filho uma hemorragia e foi necessário tirar o útero, enfim. E aí sim, é possível por um procedimento de fertilização in vitro. Tá? E é feito todo o procedimento de estimulação dos ovários, captação do óvulo, espermatozoide do marido, gerado o embrião em laboratório, esse embrião transferido para o útero de uma outra pessoa. Em geral, alguém familiar, né? Alguém que é indicado e próximo do casal. Né? Isso é feito em clínicas particulares ou é um programa? Não, tem programas pelo governo? Tem programas pelo SUS, geralmente em universidades, né? Então, na Universidade de São Paulo, na Santa Casa, na Unifesp, na Unicamp, uma faculdade que é muito boa, né, nessa questão de infertilidade, a Faculdade de Medicina do ABC, Santa Casa, muito boa também. E isso pode ser feito pelo SUS, mas também é feito nas clínicas privadas, né? Um dos pré-requisitos é que não haja nenhuma vantagem financeira. Não pode. Então, o pessoal fala barriga de aluguel. Exatamente. Mas não até é de o aluguel, nome, é uma doação Até de barriga, o nome né? diz, né? Eu acho que é mais fácil falar barriga voluntária. Exato, Ponto. mas É um não, nome, mas né? não pode Não se haver pode, nenhuma sim. vantagem financeira. Em infertilidade, né, existem também as doadoras de óvulo, né? Mulheres que querem fazer um tratamento ou por conta da idade, então chegando em uma idade mais tardia, vai engravidar com 42, 43 e já não tem uma quantidade de óvulos adequadas ou qualidade de óvulos adequada para fazer uma fertilização in vitro. E aí ela escolhe uma doadora de óvulos. Uma mulher que tem as mesmas características que ela, que também queira fazer o procedimento de fertilização in vitro. E aí essa mulher quem vai fazer? Então funciona da seguinte maneira, a doação de óvulos. A mulher que vai receber os óvulos paga o tratamento dessa segunda mulher que é a doadora. E aí vamos supor que ela fez o estímulo de óvulos e deram 17 óvulos. Certo? Então, um número ímpar. Desse número ímpar, fica metade para cada uma. O óvulo ímpar fica para a doadora. E aí ela fica com 8 e a outra fica com 9. E ela pode usar esses para ter a gravidez dela. E aí sim, aí existe não uma vantagem financeira, mas a mulher que está sendo a receptora paga o tratamento da doadora. Mas é o tratamento. É o tratamento, Né? Paga não- o tratamento. É o tratamento, mas não para ser... Não ganho, Se né? beneficiar, levar uma vantagem, né? Corre Acho o que risco de fazer o tratamento e também não gerar nenhum óvulo. também. Se gerar um só é da doadora. Entendeu?
Mas em geral essas doadoras, é feita uma triagem, né? Então são mulheres mais jovens, mulheres que Respondem têm melhor à dificuldade tratamento. E no parto pra comum engravidar. vocês já tiveram casos assim? Não. Eu até tenho pós-graduação em infertilidade. Eu fiz pós-graduação em que infertilidade legal. na Santa Casa. Mas pelo nosso fluxo e grande movimento de parto, bom, vocês sabem, vocês me convidaram aqui 2 vezes e eu tive que desmarcar porque teve trabalho de parto. Nós temos aí um vídeo, vou dar um vídeo depois por telefone, hein? Eu Por tava no telefone, parto, hein? verdade, exato. Tá gravado. O convite foi feito no trabalho de parto, né? Exato. Foi um parto, né? Aqui, ó, no ar, por telefone, ele tava num parto. Foi um parto. Poxa, que E legal. os procedimentos em infertilidade, eles têm horário exato para serem realizados, porque você toma a medicação agora, dali tantas horas é o momento de fazer a coleta dos óvulos. E é um investimento muito grande por parte do casal. Pô, eu acompanho de trabalho de parto, faço um agendamento para uma coleta de óvulos e aí no dia não vou porque estou num trabalho de parto. Então eu não estou mais fazendo esse tipo de acompanhamento. Então eu tenho colegas para quem eu indico, mas a nossa clínica já teve um tempo que trabalhou com isso. Doutor, agora a pergunta que não quer calar. Você acompanhou o parto dos seus filhos? Ou você fez o parto dos seus filhos ou teve que terceirizar o serviço? Não acompanhei o parto dos meus filhos. Dos 3, nem do Rafael, nem da Bia, nem da Carolina, eu fui pai. Eu quis estar ali ao lado, participar do processo como pai, tentar o mínimo possível me envolver na parte técnica das coisas, afinal... Perguntar, chegou a interferir? Não, doutor, assim, ó. Não, Pô, pega não. o bisturi assim, força não. mas... Teve alguma Quer interferência? cortar o cordão? Não. Olha, para vocês, né? Eu que defendo tanto o parto normal, meus 3 filhos foram de parto cesárea, acredita? Por questão O Rafa, clínica, assim, por questão médica. médica, né? Os 3 por questão médica foram parto cesárea. E eu fiz questão, assim, assim, do Rafa, ele depois virou meu amigo, porque da parte acadêmica a gente acabou dando algumas aulas juntos, que foi o doutor Eduardo, e das meninas foi a Carol, que não sei se foi também a da Roberta, não sei. Foi. Mas foi a Carol, que foi uma colega minha de residência, professora da Marina e grande amiga nossa. E, cara, a gente falou, pô, eu quero participar desse processo, como pai, eu quero me entregar a parte técnica pra você, o que você decidir, Carol e Fábio, né, a marido dela que trabalha, é um casal de obstetra também. Carol e Fábio, o que vocês decidirem pra gente, cara, a gente vai seguir de olho fechado, Você quis porque a gente curtir o confia momento, e eu então. quero curtir, eu quero ser o pai da Bia, o pai da Carol, quero ser o marido da Marina. Fizeram checklist lá ou não? Cara, naquela do época parto? não, Não a gente tinha, não não fez. tinha. Ah, é. mas e a Não responsabilidade, né? Meu colega, pô, ele deve fazer o parto assim, pô, o cara tá assistindo. Eu acho que deve existir ali um certo temor. nervosismo. assim, Às vezes é o dá, colega, né? Geles, viu? Às Assim vezes como dá, você também deve ter dá, feito dá. partos de colegas médicos, né? E colegas obstetras. Responsabilidade É uma é um peso responsabilidade. Não, assim. Todos são. Todos né? são, Todos né? são. Você tem uma, né, Mas meu eu acho que amigo, existe né? Mas Tem uma... o doutor Léo tá ali, tá vendo aqui? E aí, dá uma tremedeirinha? Cara, não, viu? Olha, nunca aconteceu assim de. Sabe por quê? Mas então, é a confiança, cara. E eu tenho na Marina um grande esteio, minha esposa, assim. Às vezes eu falo, Mari, cara, às vezes, sabe porque você, mano, você não tá, tem dia que você não tá num dia legal. Não é? Você acorda, você não tá naquela vibe, porque, pô, o parto tem que ser um negócio, né, bacana, você ali, sempre presente, e conversando, e dando, né, incentivando os pais ali, tem dia que você não tá legal. E daí eu falo, Mari, cara, vem também. Vem junto, ajuda porque aqui. me ajuda que hoje o negócio não vai sair legal, cara, se eu ficar sozinho. E às vezes tomada de decisão também, cara. Às vezes o negócio tá assim, pô, a gente senta e aí, às vezes eu falo, então vai lá e fala você, porque eu não tô agora com muita cabeça. Então, tem essa... Mas assim, de tremer, não, a gente sempre toma as decisões muito, primeiro, baseado em evidência, né? Não, se Sempre muito completam, bem isso é bom. conversado com o casal, Claro. né? E óbvio que a gente não toma manobras heróicas, não vai fazer coisa que a gente não sabe, né? A gente não vai colocar a vida nem da mulher e nem de um bebê em risco pra... Então, essa parte de ficar assim meio... Não, eu digo no parto dos seus filhos, da colega. Fala, putz, tô acho com o que doutor não, Léo cara, aqui, aí tô um pouco veiaca, nervoso. Os dois veiacos, você acha? Tá. Doutor, o parto é um momento de muita alegria, mas também pode se tornar uma desilusão muito grande, né? Eu lembro que quando a gente teve a primeira gravidez,
Teve um casal que fez o curso de pais junto com a gente, então a gente acompanhou e todos nasceram mesmo que na mesma época, né? E eles tiveram um caso de um natimorto, né? Você já teve esse caso, ou já acompanhou, né? Já Como acompanhamos. a desilusão de um casal que planejou 9 meses e chega ali e é surpreendido Cara, é por um muito momento. triste, é muito triste. Não só o natimorto, desfecho desfavorável, né? E pode acontecer, cara, pode acontecer. Estatisticamente, mesmo gestações de baixo risco, gestações que não aconteceram nada, pô, é raro. Pô, a cada 100 mil é 0,2 óbitos fetais, mas acontecem, cara. Acontece, né? E a gente tem que estar sempre pronto para acolher primeiro. Eu acho que é muito importante a gente tirar todas as dúvidas, cara. Quando tem um desfecho negativo, a gente tem que se deixar aberto para o casal fazer todas as perguntas possíveis, nem que seja 10, 20 vezes, e a gente tem que estar à disposição para responder, porque é o tipo de coisa que não pode ficar dúvida. Porque, claro, né, além deles quererem entender se houve alguma negligência, alguma imprudência, imperícia da parte médica, o casal se culpa muito, né? Então a gente tem que explicar muito bem, até para a mulher não ter essa ideia de que, puxa, eu fiz alguma coisa e isso que causou. Pô, será que foi... Ontem eu fui na comida japonesa lá, comi um montão e tomei sabia que não podia tomei um golinho de saquê do meu marido, tá morrendo de vontade, será que não foi isso? Né? Coisas desse... Tomei um remédio, será que foi isso que causou? Então a gente tem que estar sempre aberto para orientar. A gente tem que, da parte médica, fazer uma investigação profunda, né? Esses recém-nascidos natimortos, principalmente, vão para SVO, para Sistema de Verificação de Órgãos. A principal causa é malformação, então às vezes tem uma malformação que não foi detectada. Então, coisas para explicar para esse casal o que se passou. E a gente tem que sempre, pro resto da vida, estar aberto para sentar, acolher e escutar. E se for necessário 1 milhão de vezes repassar a história toda com eles, a gente repassar. Para poder seguir a vida, né? É. Agora, e música? Música de parto. Tcharam, vamos tocar música aí. Músicas mais escolhidas, as mais tocadas no parto. E também eu quero as mais bizarras, né? A playlist, né? Teve aí já um teve? forró, como que é? Não, mas ó, tem duas Rock. que são, mano, Toca aí, hein? Vai, fale, toca aí. do Alceu Valença. Alceu Valença. Uma leve da paixão que vem de dentro. Essa, e pra você guardei o amor que... Essas duas. Que legal. Essas são as mas mais nunca teve alguma diferente? Não, pô, já teve casal Vai lá, que... qual que é? Vamos aí, quero metal. Já Ah, teve bebê que Marcelo. nasceu. Ah. System of a Down, meu. A mulher, não, Meu. bota o System of a Down agora aí. Toca aí, toca aí. Aê, puxa, que legal. Não, mas assim depende muito de casal, cara. Teve um casal que no momento do período expulsivo, que é aquele momento que o bebê tá quase pra nascer, que a mulher começa a fazer força, eles colocaram, isso foi o quê? 2, 3 horas de expulsivo, tambores africanos. E ela concentrada, cara, foi lindo, meu, foi lindo. Pelourinho, que legal. Tambor africano, diferente. Toca aí, toca aí. Ó, Tem casal que fica escutando mantra, muito legal também, pra se concentrar, se conectar, então tentar meditar, esquecer a dor, principalmente casais que não querem evitar ao máximo a analgesia e qualquer outra intervenção, então coloca mantra. e no Parto com Amor, então, que o É Dr. o Leonardo seu- faz, eu posso escolher. Você, escolher. mãe, pai, pode escolher a música. Pode escolher Pode a escolher. música, pode Tá escolher. lá no checklist No lá. checklist, Uma quero música ver. de preferência? Poxa, que legal, hein? Muito bom. Que bacana. Teve um caso muito engraçado. Teve um caso muito engraçado. Que aí, cara, um parto demorado, assim, mas, cara, foi Pô, já aqueles rodou o partos de LP inteiro, né? O playlist. 18 horas de parto. Tá canso dela. E aí uma música. acabou indo pra cesárea. Aham. E ela tinha escolhido pra tocar uma música. Não lembro qual era. No momento do nascimento. E aí começamos a cesárea, bom, agora vai nascer. Vai lá, maridão, põe a música que ela quer. Sabe que música ele colocou? Aleluia! Poxa, nasceu, né? Foi um momento Colocou, tirou a música dela, Ufa, mano. até que enfim. Derrubou E não colocou a dela. música dela, tá? Mas olha, que Que legal. bênção, né? Que legal. Muito bom, né?
Sensacional. E o que você recomenda que os pais não façam numa sala de parto? Boa pergunta. Putz, piadinha. Ficar fazendo piadinha. De quinta série? Principalmente não, o pai, é, né? não. Principalmente o pai, né? Então, mas cara, eu chamo e dou um toque, porque o cara, eu entendo que o cara tá nervoso, mano, ali naquele, pô, né, obstetra ou médico, você acompanha parto praticamente todo dia, mas pro cara é um momento ali que, pô, de tensão também, né? E às vezes pra se soltar, meu, ele começa ali, fazer piada, isso incomoda as mulheres, principalmente, cara. A mulher vai ficar brava, então às vezes eu chamo de canto e falo, vamos dar uma segurada, tal, vamos pegar uma aguinha de coco ali, a gente sai ali fora, falar um pouquinho. Dá uma volta com ela, dá uns toques. Conversa e Pais tal. do Fordedes, proibido fazer piadinha na hora do parto. E na sala do parto. Na né? sala de parto. Proibido. Outra Mulher coisa não gosta. também, ficar de conversa aleatória. Isso não é legal. Pô, churrasco de não sei o quê, porque isso também a gente corta, a gente tira. Né? WhatsApp nem pensar, né? Não, a gente fica ali no até WhatsApp. Às vezes até equipe fica se conversando por WhatsApp. entendi. Até do próprio acompanhamento do trabalho de parto, a gente faz bastante isso, ó, vamos mudar ela de posição, ou será que não tá na hora de agora a gente colocar Até ela pra não na incomodar, banheira? é isso? Tem essa técnica? Até pra não incomodar e ficar falando e ali. também não sugestionar. Tá. Também, Olha que legal. Porque às vezes a gente fala, pô, será ela tá cansada? Será que não era melhor dar anestesia ou não? Mas às vezes ela falou que não quer tomar anestesia. Se eu falar, então a gente às vezes Pode por gerar um WhatsApp estresse. Olha que legal. mas assim, tem gente que fica numa conversa lá, tá atravessada. conversa paralela. Pô, Doutor, e aí, você viu o Coringão ontem, meu? Pô, o Depay, pipoqueiro, não sei o quê. Aí, mulher em trabalho de parto, chato, não dá, né? né? Não dá. Não E dá. doutor, Coitada da a mulher. gente tá aqui num podcast. Teve algum influencer que falou: quero abrir uma live ao vivo aqui na hora do parto? Teve mesmo? Teve? Teve. Já aconteceu E aí? isso? Não, foi um problemão. Foi um problemão? Foi um influencer famoso. Deu um trabalhão. Deu um pra gente. trabalhão. Agora eu lembrei, Lê. O Dr. Léo tem no Instagram dele, né? E faz alguns personagens. Pergunta pra ele Ô, alguma Léo, coisa legal. conta pra gente, como que funciona isso aí? Como são o nome das meninas? Então, E do tem. doutor? Né? Na verdade, as meninas são incidentais, né? Porque no fim ali, no dia da gravação, só tava eu. Porque eu ia colocar o Rafa pra fazer, minhas filhas pra fazer o papel da grávida. Mas é o Dr. Ogro, né? Que é aquele médico que vem com os... E quando a gente vê ali os comentários, o engajamento, né, quando tem a postagem, a gente percebe que a grande parte das mulheres passam por aquilo que o Dr. Ogro lá fala. Mas surgiu a ideia que são perguntas bobas que às vezes surgem no pré-natal e que tem médico que é bem cavalo. Então surgiu o Dr. Ogro. E aí, pra fazer a gravação da grávida fazendo a pergunta, eu me vesti de grávida. Ficou muito legal. Me vesti Muito de uma legal. grávida Ó, loira. olha aí, ó. A Soraya e a grávida ruiva, que é a Karen. A Karen e a Soraya e o Dr. Ogro. E o Dr. Tá Ogro. sendo sucesso Muito agora. bacana. Vamos ser o personagem aqui do Dr. Ogro ou não? É, eu Dr. vi Ogro, ali, como ó. que é? Doutor, e aí, doutor? Vamos Nem a pau! Você tá louca? Não, faz uma pergunta. Vai, o Rodrigo vai substituir, vai ser a Vai ser a grávida. Karen. Vai ser Vai a lá, Karen. Vai. Faz a pergunta pro Dr. Ogro aí, ó. Lembra de alguma pergunta, doutor? O que você faz? Não, pergunta pra mim se você pode escutar música durante o trabalho de parto. Doutor, eu posso escutar música durante o trabalho de parto? Claro que não! Na hora lá eu vou estar concentrado, precisando cortar, Nem costurar. Iron Maiden, nada disso? Nada disso. Então é mais ou menos isso. Poxa, legal. Que legal. Não, vale a pena conferir. A hora que a gente viu, dei muita risada, né? Acho que o Instagram aí, Dr. Léo. E aí, nisso vai dicas ali também, né? Vão dicas, né? Não, tem E- esse quadro que sai uma vez por semana, mas tem bastante conteúdo. Porque a gente fala, né, a mulher que durante a gestação é muito importante que ela estude, que ela conheça, que ela saiba do processo fisiológico pela qual ela vai passar, todas as modificações do corpo dela. Então a gente fala bastante dessas modificações, de todo o processo gestacional. E além da parte da brincadeira, tem uma parte que é séria ali no nosso Instagram. Agora, a questão do pai, né? A gente sabe que existe aí o estado puerperal e a rejeição da mãe, mas assim, do lado paterno, o senhor já sentiu alguma coisa? Que eu sei que isso é
após o nascimento, geralmente ocorre. Mas existe algum estudo, ou o senhor já sentiu alguma coisa de uma certa rejeição do pai em relação ao nascimento daquele filho? Sim, puxa, já aconteceu. Já, não sei se é nesse sentido que você tá falando, mas teve, Mas ou indesejado, né? Pode ser. já teve pai que abandonou a mãe no hospital. No hospital? No hospital? Caramba. Já teve pai que na segunda noite, nasceu, a primeira noite chorou, no segundo dia falou, acho que não era isso que eu queria, E aí precisa Tô de um- metendo o pé e tchau. Já não, acompanhamento aconteceu, médico, né? Vai já embora mesmo. aconteceu, não foi... E a Na mãe? maternidade foi Já teve uma. caso da mãe? Caramba. Cara, a gente Aquela- nunca teve nenhum quadro de depressão puerperal mais grave, né? Assim, mas eventualmente existe Acontece. quadros de depressão grave. Aliás, é uma coisa que a gente trabalha muito nos primeiros dias e principalmente na primeira consulta pós-parto. Claro que a gente vai ver a parte física, principalmente quando tem uma cirurgia cesariana, né? Ver como tá, se toda a involução ali do corpo tá. A parte física da mulher a gente avalia, mas a parte emocional na primeira consulta de retorno é muito importante. Porque é nesse momento que a gente vai detectar já os primeiros sinais de que essa mulher pode estar começando um quadro de depressão Depressão. puerperal. Isso E é a muito gente- influenciado por hormônios? Não. O histórico pessoal já de um quadro depressivo é importante, então pesquisar isso durante a gravidez é imprescindível. Muitas mulheres, elas têm um quadro depressivo, e aí elas melhoram, e aí elas decidem engravidar, e aí por medo da medicação que ela toma de antidepressivo fazer mal durante a gestação, elas suspendem. Suspende. Já nessa gravidez ela começa a ter. E aí a placenta sai todos os hormônios que ela produzia de maneira E abrupta. às vezes por falta de orientação, né? Às Também. vezes de interromper, né? Por isso que é importante consultar um médico, um especialista. É importante. Tem que tirar todas as suas dúvidas ali, né? É o Até momento- antes, né? Placenta- Eu achei legal o parto com amor. Esse né? O Eu acho que senta lá pré no todo, divã né? e né, conversa com o Dr. Léo e aí vamos planejar, vamos fazer o plano, né? O plano O de plano de parto. parto. Doutor Não, e Léo, a conversa no pré-natal, as consultas são demoradas, porque é bastante coisa que a gente tem E que. teve algum caso que uma paciente escondeu algum tipo de doença, alguma situação e depois teve uma complicação lá na hora do parto? Não. De esconder tipo de doença, não. Nunca teve. Ela pode ter Pra não falar que toma descobrir, algum né? remédio, É, toma um remédio, descobrir, alguma né? coisa Toma algum assim. remédio. Já não contou. aconteceu de paciente que chegou grávida de gêmeos e falando que era gestação espontânea e não sei o que. A gente fazia o ultrassom lá, via que tinha um ovarião de quem tomou medicamento para estimular o ovário, né? Ovário. Então, isso a gente vê, né? E não, minha gestação foi espontânea, foi gêmeos, porque isso já aconteceu, né? Já aconteceu de usar substâncias que não querem que a gente saiba e no fim acaba tendo alguma intercorrência, o bebê que passa a não ganhar peso, intraútero e tal, a gente vai investigar e tá usando alguma substância que não é mais adequada, é uma substância ilícita, enfim, ou alguma coisa que não é indicada na gestação. Isso já aconteceu. Agora, de esconder uma doença para ter um parto normal ou para forçar alguma situação, isso não. E o bom de saber disso de um médico é um momento de renascimento, né? Um momento de você reviver, ou, na realidade, ter a oportunidade até de nascer de novo como pessoa, né? Porque você se torna uma mãe, um pai, né? E isso muda tudo, assim como mudou aqui para os For Dads, né? Que devido ao nascimento de nossos filhos é onde surgiu aí Nasceu o o nascimento podcast. da nossa ideia, da nossa amizade e com certeza para sempre, né? For Isso Dads. mesmo. Tenho só uma dúvida, Léo. Quando que vem o próximo episódio do Dr. Ogro? Sexta-feira. Sexta-feira. Toda pessoal, Não sexta-feira. perca aí no Toda Parto com sexta. Amor. Toda Tem um sexta, spoiler? doutor Tem um E, spoiler? doutor Dessa semana, eu não sei, cara, mas eu acho que vai ser o da bactéria. Da bactéria. Porque tem aquele exame do cotonete que é feito no final da gestação, e é uma coleta desagradável, uma coleta que é feita na região do ânus da mulher, e aí é uma Oh. grávida perguntando sobre isso. Doutor Ogro e as bactérias. Vamos assistir próxima sexta-feira no Instagram do Parto com Amor. Parto com amor. Legal. Bom, tá muito bacana, né? Mas eu quero agradecer aí, família For Dads, a sua participação, nosso convite. Já virou um amigo For Dads aqui, né? E Então, já é um muito amigão. obrigado.
Doutor Léo, literalmente você fez o parto do nosso podcast. Muito obrigado. Viu? Muito Parabéns obrigado. aí. Nesse Com nascimento, amor né? ainda. Com amor. Isso aí, Então, desejo Muitas dúvidas. sucesso pra vocês, viu? Muito bacana Valeu, aqui. Léo. E Obrigado. volte aí, volte mais vezes aí, já é mais E convidado. traga o viu? Dr. Ogro aqui Fica também à pra disposição. participar, Da né? próxima Faz uma vez eu gravação venho aqui, doutor Ogro. Mas a Dr. próxima Ogro, vez a gente Tá, vai e aí a gente agendar põe, com- ó, com quem? Marcela, sei lá, Clarice, Débora. Ia Tá? ser uma boa. A gente vai, Ó. vai perguntando pra Ia você. ser uma E vamos boa. gravando. Forderes gravando aqui Com com o o Dr. Dr. Ogro. Ogro. No Partos com Amor. Informação, desinformação, mas no fim, dicas aí pra vocês, né? Pais e Valeu, mães e a gente. família. Obrigado, Léo, mais Valeu. uma vez. Muito obrigado aí, viu? Obrigado. Valeu, Agradeço. pessoal.